Às vezes, tudo que a gente precisa é de um dia para cuidar das nossas casas. O nosso corpo, sendo a primeira delas, e o nosso lar, sendo a segunda. Um dia para pôr tudo no lugar, a mente e a mobília. Arrumar a bagunça que às vezes se forma no dia a dia. Eu gosto de começar os meus dias com a prática de espiritualidade, para levar essa energia para o resto do meu dia e da minha semana. Eu escolho uma prática que a minha intuição está dizendo que é que eu estou mais precisando ou que vai ter mais efeito. Ultimamente eu tenho sido muito tocada pelos vídeos de Moody. São ensinamentos tão profundos e ao mesmo tempo tão simples. Às vezes eu só assisto aos vídeos, mas tem vezes que eu sinto a necessidade de escrever os principais pontos que ele traz, para que isso se solidifique dentro de mim e não se dissolva com tanta facilidade, não caia no esquecimento, porque assim não teria feito. E aí, quando eu entendi a essência do que ele falou, eu levo a intenção de carregar isso comigo o máximo possível. Bom, na minha cabeça, nesse horário, eu já teria tirado a roupa de cama, botado na máquina para lavar, me arrumado para academia e estaria fazendo algum exercício agora. Mas eu senti que eu precisava absorver isso daqui. E que isso aqui era mais importante do que qualquer outra coisa que eu pudesse fazer. Que se eu levar isso aqui pro meu dia, eu já vou ter ganhado muito mais do que eu teria ganhado se eu tivesse feito qualquer outra coisa. Então, por isso que eu resolvi priorizar isso agora. E aí, o que é que eu vou levar desses ensinamentos que eu vi em 6 minutos e 30 segundos? Porque em pouco tempo, um mestre verdadeiro pode passar tanta sabedoria que às vezes a gente precisa de muito mais tempo que isso para absorver e realmente ver com nossos próprios olhos. E o que é que Moji trouxe aqui de principal que me tocou? Para a maioria, desde o seu despertar, nossa vida diária, nossa vida terrena, a atenção é dada às demandas do dia e ao estado de personalidade. Então, eu tenho essa coisa para fazer e depois eu vou fazer tal coisa. Então, se vocês perceberem, desde o momento que a gente acorda, que a gente levanta da cama, já começa um turbilhão de pensamentos na nossa cabeça. E foi exatamente isso que eu percebi hoje. Eu levantei e já tinha tantos pensamentos passando na minha cabeça das coisas que aconteceram ontem, especialmente porque as coisas que aconteceram ontem foram bem impactantes, já que eu tive um date. E as coisas que eu tenho pra fazer hoje. Então a mente já começa a trabalhar com esses milhares de pensamentos. E Moji fala aqui que se você não tem esse momento que você percebe que esses pensamentos não são úteis, não te servem pra nada e só estão te causando mal, se você não percebe isso, você não vai ter esse impulso para cortar esses pensamentos. Então, essa percepção, às vezes, é necessária para despertar aquele desejo de dizer não. É insuportável, a minha mente é insuportável. Dessa forma, você deve reconhecer que essa insuportabilidade é uma oferenda do divino para olhar por um momento. Então, na verdade, quando a gente percebe essa insuportabilidade da mente, que geralmente a gente não percebe, só quando ela tá, causando muito sofrimento pra gente, por exemplo, quando você não tá conseguindo dormir de noite por causa do tanto de pensamentos que tá passando na sua cabeça. Aí, nesse momento, que geralmente a pessoa percebe que é insuportável. Mas, na verdade, em todos os momentos a mente não deveria estar tomando o nosso ser. E aí, quando você percebe isso, na verdade, isso é uma benção. Eu amo que Moji fala isso, que isso é uma oferenda do divino. Na verdade, isso não é uma coisa ruim, na verdade, isso tá vindo aqui pra te despertar. E aí, o que ele vai dizer pra gente fazer? Pare de ser um policial de trânsito da sua mente. Deixe-a correr. Apenas esteja consciente. Está tudo bem. Apenas esteja ciente disso, dos seus pensamentos, das suas emoções. Então é uma questão de você estar observando esses pensamentos. Não estar julgando, não estar se envolvendo, não estar entrando na energia do que você vê ou experimenta. Isso é uma coisa simples.
Eu estou apenas mostrando o caminho de volta para si mesmo, seu eu eterno. De fato, é uma coisa simples. Não que seja fácil. Na verdade, colocar isso em prática no dia a dia é muito difícil, muito desafiador. Mas esse é o caminho de volta para si mesmo. Não tem outro jeito. E aí ele fala: você não tem nada neste mundo para conquistar mais do que a sua mente. Então observe, só esteja consciente disso. Apenas se torne cada vez mais e mais consciente disso, de que o seu lugar de observação não é a coisa que você está observando. Entendem? Você está observando de um lugar e as coisas que você está observando estão em outro. Então há um eu que está observando as coisas que são observadas. Os nossos pensamentos estão sendo observados, os sentimentos estão passando e a gente está observando, mas a gente não está no lugar do sentimento, a gente está no lugar do observador. Apenas se mantenha desapegado, como uma testemunha. Testemunhe o tráfico da mente, e isso é uma coisa diária. Então vai passar família, amigos, trabalho, dinheiro, tudo isso está vindo. Apenas fique atento. Apenas esteja ciente de que você está vendo, mas não se conecte. E aí ele vem. Às vezes vai parecer um reflexo incontrolável e você está de novo envolvido com a mente, dançando com a mente. Isso vai acontecer o tempo todo. Parece fácil aqui falar, mas o que vai acontecer é que a gente vai se perder várias vezes, de novo, de novo e de novo. É isso que acontece na prática. Assim que você vê isso, não fique lamentando. Apenas volte. Apenas saia disso. E continue fazendo isso aos poucos. Então, toda vez que isso acontece e você percebe, lembre que isso é uma bênção. Não é uma coisa para você ficar se lamentando. Apenas volte. Saia disso. Para terminar. E, em algum momento, você vai sentir que toda a zoada desse ruído interno e externo do mundo começará a se dissipar. E, de alguma forma, será substituído por um tipo de presença. Como se você estivesse entorpecido por um tempo e você sente que está voltando para si mesmo. E você sentirá uma espécie de espaço calmo. Esta é a presença de Deus em você. O que é que eu vou levar disso para o meu dia ou pelo máximo de tempo possível? Apenas observe. Os pensamentos estão passando. Apenas observe. Seja uma testemunha. Eu tomei 2 decisões para hoje. Primeiro, que eu vou ficar o dia inteiro, o máximo possível, sem pegar o celular. Geralmente eu passo a manhã inteira sem pegar o celular, mas hoje eu tô sentindo que eu preciso ficar o dia inteiro sem pegar o celular. Na verdade, desde a semana passada eu sinto que eu preciso de um dia assim. E ainda mais que ontem eu descumpri uma das regras do nosso desafio, que é a higiene do sono. Então eu deveria ter ficado 1 hora sem celular antes de dormir, mas eu acabei usando. Então talvez como uma punição de ter descumprido a regra, eu pensei, tá, o que eu posso fazer? Posso ficar o dia inteiro hoje sem pegar o celular. E eu sinto que isso vai ser muito bom pra mim. E aí, além disso, a outra coisa que eu quero pro meu dia é que eu me permita fazer as coisas no meu tempo, sem pressa. Eu quero me permitir viver de uma forma que eu consiga fazer todas as coisas que eu tenho pra fazer, mas sem me cobrar de fazer além disso. Eu posso fazer tudo que eu preciso e eu tenho várias coisas pra fazer. A minha casa tá uma bagunça, porque eu deveria ter limpado ontem e arrumado, mas eu priorizei encontrar com outra pessoa. Então, eu vou tirar o dia pra fazer isso e tentar fazer o máximo das minhas outras obrigações que eu já devo fazer sempre, mas sem me cobrar demais. Hoje eu vou me permitir viver de uma forma leve e sem pensar muito no depois. A minha segunda prática de autocuidado da manhã normalmente é uma atividade física. E agora que eu encontrei uma que eu realmente gosto, que é a aula de dança, não tem sido mais uma obrigação, mas algo que eu realmente faço questão de ir porque eu quero e me faz muito bem. Eu gosto de tirar um dia ou uma tarde ou uma manhã do meu final de semana para fazer faxina e arrumar a casa.
apesar de que dessa vez eu só consegui fazer isso na segunda-feira. Eu sinto que o externo reflete o interno e vice-versa. Então, ter a casa arrumada me ajuda a ficar internamente mais organizada também. Então, é ótimo ter esse ambiente para começar bem a semana. Eu sempre tento colocar gengibre e cúrcuma nas minhas refeições de alguma forma, seja em pó ou frescos, além de outras especiarias como canela, porque todas elas ajudam na digestão e têm um efeito anti-inflamatório. Dessa vez eu ainda coloquei cacau em pó e sementes de girassol só para ficar mais gostoso e nutritivo. Eu peguei o tablet para colocar música, mas quando abri o YouTube eu vi a notificação dos comentários de vocês no meu último vídeo. E essa é a minha reação sincera, na maioria das vezes, lendo as coisas que vocês me escrevem. Eu fico tão arrepiada. Sério, faz muito meu coração vibrar. Eu gosto de colocar música de limpeza energética quando eu tô limpando a casa. São sons de frequências tranquilas, que trazem mais calmaria pro ambiente. Bom, eu inventei de comprar 1000 plantas para minha casa, mesmo que ela não tenha muito espaço sobrando para isso. Mas planta nunca é demais, né? Até porque quanto mais verde eu trago para minha casa, mais eu sinto que ela tá ficando bonita, harmônica e aconchegante. Já houve épocas que eu achava que eu não levava jeito com plantas, porque todas as minhas morriam. Mas agora que eu tenho uma casa que bate luz do sol e eu não esqueço de regar as plantas, incrivelmente elas sobrevivem e são felizes. Como foram muitas filhas novas adquiridas nesse final de semana, eu precisei gastar muito tempo transferindo elas para outros vasos. E eu ainda inventei de fazer isso na cozinha, ou seja, a cozinha ficou completamente cheia de terra. Mas eu vou me estressar por isso? Não, porque a sujeira a gente limpa depois. Do nada veio um trecho de uma música na minha cabeça que há muito tempo eu não ouvia e eu nem conhecia a letra direito. E aí eu dei vazão para esse pensamento e coloquei a música para eu ouvir. Eu só parei para almoçar porque tava morrendo de fome e ainda bem que eu já tinha comida pronta. Sabe o que eu tava pensando? Se vocês viram o vídeo anterior, vocês estão sabendo que eu tô fazendo um desafio que tem algumas regras e uma delas envolve hábitos como atividade física 5 vezes na semana. E o que eu tava pensando aqui? Que tem regras que a gente colocou nesse desafio, como essa que eu citei, que na verdade eu não tô criando um novo hábito. Nesse caso, eu tô só mantendo um hábito que eu já criei antes, inclusive que eu criei graças a um desafio. Na verdade, não foi nem um desafio de 3 meses que eu mencionei no outro vídeo que me fez começar a atividade física. Foi um desafio antes desse, que eu fiz com uma amiga e durou um mês. Então eu tava, totalmente sedentária, sem fazer nenhuma atividade física há muito tempo. E aí eu encontrei uma amiga pra me motivar e a gente começou a fazer um desafio juntas. Foi bora fazer um desafio de atividade física? Sim. E aí no dia seguinte eu me matriculei na academia. E aí tinha essa regra de fazer 5 vezes na semana. E aí durante esse um mês que eu tava realmente criando um novo hábito. E eu acho que essa parte de criar um novo hábito é muito mais difícil do que você só manter. Então nesse período foi bem desafiador. Mas agora que já tem mais de 3 meses que eu criei esse hábito, pra mim já tá muito mais tranquilo. Então eu acho que você tem que ter essa noção de os hábitos que você tá tendo, eles estão na fase de manutenção ou de construção. Por exemplo, a atividade pra mim tá na fase de manutenção, então é mais fácil. Eu só tô tendo que manter esse hábito. Mas tem coisas na nossa vida que estão na fase da construção e aí são mais desafiadoras. E aí no meu caso seria, por exemplo, a parte do desafio sobre não usar o celular de manhã, hora nenhuma. Então isso tá na fase de construção. Era um hábito que eu tinha usar sempre o celular de manhã e agora eu não tô usando nada. Ou até mesmo na parte do relacionamento, que eu tô bem no comecinho, então é um momento de construção. Eu não tô na fase do relacionamento que
você já se acostumou e já tá tudo organizado, e você já sabe como é a dinâmica, não. Tá no momento de construção. Então, algumas partes do desafio que eu tô fazendo estão na fase de manutenção e outras na de construção. E por que eu acho importante dizer isso? Pra gente ter noção de que se a gente quer construir tudo de uma vez, vai ser muito mais difícil. Então a gente vai construindo as coisas aos pouquinhos. E aí quando algumas dessas coisas chegarem na fase da manutenção, a gente consegue começar a construir outras. Mas começar a construir tudo de uma vez é muito mais difícil, é muito mais desafiador. E aí você pode acabar se frustrando por não conseguir. Então essa é a dica que eu tenho pra dar. Então analise o que tá na fase de construção e o que tá na fase de manutenção pra você. Firmeza. Peguei o jeito. Tá, agora encaixou. Eu tô acabada. Eu acabei de arrumar as coisas, varrer e passar pano. Fiz tudo da casa ainda? Não fiz. Mas também não vou fazer agora porque também não dá mais tempo. Já vai dar 4 horas de horário que eu gosto de ir pra faculdade, pra não pegar trânsito. Eu só queria descansar, pra falar a verdade. Mas eu vou logo pra faculdade. E aí quando chegar lá, eu vou ver o que eu faço. Porque, enfim, eu basicamente só cuidei da casa hoje. Não estudei, não trabalhei. Mas é a vida. Pronta pra ir pra faculdade e essa vai ser a primeira vez que eu vou tirar o meu celular do modo avião no dia. Só pra botar o GPS. Que até hoje eu não confio em me guiar sozinha pra faculdade, meu Deus. Mas também é porque o GPS sempre mostra o melhor caminho que tem menos trânsito, né? E aí eu gosto de olhar pelo menos pra isso. E aí é aquela coisa, né? Você sai do modo avião 4 horas da tarde, né? Passou o dia inteiro, desde ontem que eu tô com o modo avião ligado. E aí vai chegando um monte de mensagem. E eu vou só ignorar mesmo e seguir minha vida. Eita, volante duro! Eu acabei de chegar na faculdade e eu percebi que meu celular tá descarregando. E eu não tinha visto isso antes, então ele tá em 14% e eu tenho que ter bateria pra voltar de GPS ainda. E aí eu olhei por alto, né, o que tinha aqui, e aí eu fui olhar os comentários do YouTube e, meu Deus, como vocês são incríveis, deixam meu coração tão quentinho. E aí eu abri o WhatsApp e, véi, pra minha surpresa, nem tinha tanta mensagem assim. E sabe qual é a verdade, gente? O mundo não vai acabar porque você vai ficar um dia sem o celular ou sem falar com as pessoas. Incrivelmente o mundo continua normal, a vida continua acontecendo. Pegando o celular e percebendo que eu tenho um mini trabalho para apresentar hoje na faculdade, eu não lembrava. Eu acho que a minha mente realmente apaga todas as informações sobre esse curso de artes que eu tô fazendo de noite. E aí eu acabo ficando despreocupada até demais. Eu aproveitei esse tempo antes da aula para adiantar o que dava de uns trabalhos, e aí foi quando eu percebi que eu só tenho uma semana para fazer todas as minhas avaliações da outra faculdade, que é de Ayurveda, e uma semana para fazer as 3 ilustrações para o projeto que eu tô trabalhando. Isso fora o meu trabalho principal e fora as outras coisas da vida, né? Mas o melhor que eu posso fazer agora é me organizar para tentar fazer tudo isso e não ficar nervosa. Bom, amigos, são 9h15. Minha aula da faculdade acabou e eu não levei o celular pra sala, então eu deixei no carro. Ou seja, eu não vi nenhuma mensagem nem nada. E agora são os meus últimos momentos de poder usar o celular, porque eu tenho que ficar 1 hora sem olhar o celular antes de dormir. E aí acho que vai ser o tempo de eu chegar em casa, tomar banho e tal. Eu queria dormir cedo, mas enfim, saindo da faculdade 9h15 não dá. Aí, enfim, responder as últimas mensagens que eu tenho pra responder aqui. E ir pra casa. Ninguém nunca me mandou uma música tão forte assim. Na real, tá sendo tudo muito diferente, sabe?
Instagram. Eu vou dar uma mini olhada, mas também não vou entrar pra responder ninguém, que é muita coisa nessa vida. Por hoje é só. Eu acho que o verdadeiro desafio da vida agora é saber que eu tenho tantas demandas e coisas pra fazer essa semana, mas não deixar isso me desestabilizar, tirar do meu centro, me deixar ansiosa, nervosa, preocupada. Só viver um dia de cada vez mesmo. Hoje é um dia, amanhã é outro dia e amanhã veremos o que vai ser e eu vou fazer o melhor possível com o que eu tenho e é tudo que dá pra fazer. Mas enfim, essa é a vida. Obrigada por chegarem até aqui e até o próximo vídeo. Amo vocês.